Fala pessoal, queria mostrar algo diferente hoje para vocês, uma obra, digamos, peculiar, com um material que eu já trabalhava, mas nunca tinha feito uma obra completa, usando somente esse tipo de material. Esse trabalho é uma libélula, pelo menos ele é inspirado numa libélula ou numa donzelinha, vamos dizer assim, conhecida também como libelinha, que também é um pouco menor. Eu digo que é uma mistura porque esses insetos eles têm diferenças, um pouco de diferença nos olhos, nas asas, mas aqui, como ela é uma inspiração, é algo meu, eu fiz uma mistura, até mesmo para aproveitar e adequar esses materiais que eu encontrei, sem descaracterizar e preservar a história e as memórias dos metais. Essa técnica é uma técnica de assemblagem, onde eu faço a união dos metais, reaproveito. A ideia desse trabalho, a principal ideia foi evitar ao máximo de descaracterizar os materiais e manter essa presença, manter essa memória, essa história de materiais que eu usei. Tudo que está aqui, a gente pode dizer, tirando as hastes que foram feitas, e os olhos são materiais de lustres antigos. Esses lustres eles datam aí na época de 1800 e lá vai cacetadas, vamos dizer assim. Eles têm uma pegada mais barroco, rococó, e foram criados na Itália e na França. Vieram para o Brasil com a chegada dos portugueses e começaram a ser fabricados aqui no Brasil também. Então, essa preservação é até para contar um pouco dessa história, a gente manter essa história através dos materiais. E a ideia foi principalmente essa, de preservação mesmo. Para as pernas eu usei alguns provençais, tentando no máximo manter essa característica. Fiz ela completinha, com as 6 perninhas, Esse é um inseto que tem 3 pares de perna, então preservei. Os olhos são maçanetas de móveis também antigos, móveis a gente pode dizer assim, clássicos, hoje conhecido como vintages. Todas as partes de provençais são de lustres, esses arabescos. A parte do abdômen também é a parte que sustenta a parede. O único que eu dei uma modificada são esses, que eles são 2, eram 2 parecidos, então eu acabei cortando para eles fazerem essa forminha do corpo. Vou mostrar a parte de trás aqui para vocês. Essa parte de trás foi onde eu soldei as pernas, fiz a união, também a cabeça. Aqui por dentro ela tem uma rosca, eu acabei encaixando toda ela e fechando no final, a pontinha. Lembrando que esse material são todos materiais de descarte, foi materiais que eu, ao longo de 4 ou 5 anos, eu encontrei no ferro velho e fui juntando eles. Hoje eu tenho uma grande quantidade desse material, porque é o nome dessa coleção, vou falar para vocês de onde ela surgiu, o conceito, que é a série O Que Eu Vejo. Eu tenho essa coisa desde criança de olhar para os objetos e ver alguma coisa que não é. Desde a forma, unindo, a minha cabeça ela trabalha assim, unindo coisas, objetos, e visualizando algo inimaginável. Então, ela nasceu a partir desse pequenininho, que é também inspirado num escaravelho, não um escaravelho que existe, mas eu acabei pegando uma colher, aqui são 2 colheres, uma colher de cozinha grande, e aqui para fazer a parte de baixo, uma pequena. A cabeça é uma cabeça de parafuso esculpida, modelada, Os olhos são 2 pinguinhos de solda, e as perninhas também são lustre. Então, essas outras peças nasceram desse conceito. Então, logo quando eu fiz e criei essa peça, eu vi toda a utilidade daquele material que eu vinha, não por acaso, eu acho que nada por acaso,
vinha juntando. Então surgiu essa libélula do meu imaginário, mais inspirada, né, digamos, na natureza, nas obras de Deus. E nada é por acaso. Como eu falei para vocês, eu venho juntando esse tipo de material há muito tempo, até eu não sabia por quê. Eu integro em alguma das minhas obras. Recentemente eu fiz um leão, e na juba também coloquei alguns provençais e tal. Agora, a ideia é colocar essa obra num quadro, né, colocá-la numa moldura, né, uma moldura que valoriza ainda mais a obra, que destaque ela, a princípio uma moldura preta. E eu vou deixar um take aqui no final do vídeo para vocês verem a obra pronta. O que vem a seguir agora são o restante da coleção, que a princípio a próxima será uma borboleta, né, nessa mesma pegada, usando todos os materiais que estão aqui, mas agora com uma borboleta, com a beleza da borboleta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer um pouco sobre a história dessa obra, da criação, e agora eu vou deixar vocês com o resultado final.